bem interessante, não foi abordado ainda aqui no Cidade 3, tem a perspectiva de mostrar para a gente diversas oportunidades de negócio enquanto profissionais da área de arquitetura, design de interiores, construção civil, etc., porque é um mercado ainda muito pouco explorado no Brasil. Então, baseada numa atuação profissional de quase 30 anos que eu tenho nesse setor moveleiro, eu tenho observado muito, né, algumas oportunidades que a gente, na verdade, não explora no Brasil enquanto profissionais, e é sobre essa perspectiva que eu quero conversar com vocês sobre banheiros, né? E principalmente estimular aqui uma reflexão em torno disso que eu estou colocando aqui na legenda, em função do que é a casa hoje, a casa contemporânea, né? Como é que a gente entende esse espaço, né, que hoje é um espaço muito mais de bem-estar, né, onde a gente realiza os nossos rituais, né, de cura. Eu até copiei uma frase de uma revista italiana especializada em banheiros, que eu gosto muito aqui, que é um espaço hoje de intimidade narcisística, né? A gente vivencia muito, né, a relação com esse espaço na casa e, como eu disse, eu acho que é também uma oportunidade de negócios bacana para nós profissionais do setor. Bem, como eu estou dizendo aqui, o mercado nacional de produtos para arquitetura e design, construção civil, oferece muitos materiais, né, para a gente explorar hoje, mas a perspectiva que eu quero mostrar para vocês aqui é um pouco diferente. Eu quero conversar com vocês hoje sobre essas 6 inspirações que eu detectei. Eu acho que é uma visão um pouco diferenciada a respeito do que a gente enxerga como banheiro, porque principalmente nós temos como designers muito a obrigação, né, e a entrega para fazer para o cliente em função do estilo de vida desse cliente, né? Então, se a gente fizer um aparato geral sobre o que tem de mercado, o que tem de lançamento no mercado, a gente vai ver que os materiais, revestimentos, metais sanitários, louças, enfim, tudo que está relacionado a esse universo do banheiro poderia ser inserido dentro desses estilos, né, dessas inspirações. Pensando em modos de vida, né, em hábitos de consumo, essa primeira inspiração, eu acho que ela é bem interessante, ela está muito alinhada com o modus vivendi do brasileiro, que é o banho essencial e enxuto. A gente tem hoje no Brasil uma espécie de vigência da estética escandinava, né? Todo o mercado está muito voltado para esse tipo de estética, por questões culturais, também porque a gente tem muita acho que nostalgia de um estilo modernista que foi inspirado na estética escandinava. Então, esse tipo de abordagem mais enxuta, ela é muito explorada nos projetos de design de interiores, nos projetos de arquitetura. Essa tendência, ou seja, essa inspiração, ela é muito voltada para essa estética do produto com forte traço minimalista, né? Com materiais com cores suaves, que está muito ligado, né, à cultura nossa de produção, de bens voltados para esse mercado de arquitetura e construção. Então a gente tem aqui algumas inspirações voltadas para esse banho essencial e enxuto. Então a gente tem aí as pedras, a gente tem materiais mais frios, a gente tem principalmente uma estética voltada para a simplicidade. E acho que a gente, no Brasil, ainda não tem esse tipo de solução pronto, né? Acho não, tenho certeza, a gente não tem esse tipo de solução imobiliário pronto na loja. É muito difícil. O arquiteto interessado em criar um ambiente com essa atmosfera vai ter que desenvolver, né, algumas soluções na marcenaria, na serralheria, a gente não tem nada pronto. Com relação a revestimentos e acabamentos, a gente tem muita opção hoje. Na Expo Revestir nós vimos muitos lançamentos de produtos baseados nessa estética minimalista, nessa coisa mais neutra, que perdura hoje no mercado de construção civil, de arquitetura, em muitas cidades, né? Depois eu tenho essa inspiração que eu chamei de banho calmo e repousante, né, que remete a essa ideia que eu citei no início, né, desse
espaço de ritual, né? Desse espaço de relaxamento, de bem-estar, que é o sonho de consumo de muitos clientes, né? Clientes nossos, arquitetos e designers. Aí eu já vou entrar com outros materiais, né? Então eu vou falar muito de madeira aqui, mas uma madeira, como vocês podem reparar, um pouco mais quente, né? Sem desenho marcante, uma coisa visualmente repousante, né? Para levar essa atmosfera, muito branco, né? Aqui eu abuso dos tons pastel, como a gente vai ver a seguir, em outras propostas, mas nessa inspiração de um espaço repousante, calmante, eu tenho muito uso da madeira. E hoje, com os materiais de última geração, em revestimentos principalmente, a gente tem essa possibilidade, né, de usar a imagem da madeira, a cor da madeira, mas não necessariamente ter que especificar o material. Então, eu consigo remeter a essa atmosfera repousante num projeto e isso pode estar conversando absolutamente com o mobiliário, né, que é um ponto de atração sempre nesses projetos. Então, eu tenho aí um mobiliário que normalmente nem é utilizado em banheiros. Aqui no Brasil, muito pouco. A gente utiliza pouquíssimo o mobiliário do banheiro, né? O banheiro é um espaço que a gente pensa muito mais a partir da perspectiva da arquitetura, né? Construído, espaço construído, né? E não um espaço ocupado com o móvel, tá? Então, esse estilo, essa inspiração, eu acho que ela também abre essa possibilidade da gente pensar no mobiliário como uma continuação dos revestimentos, enfim, dessa atmosfera que eu estou querendo criar a partir dos revestimentos. E claro, a gente dentro de cada projeto, da conversa com o cliente, né, da entrega que a gente tem que fazer, evidentemente a gente vai buscar outras opções. Não necessariamente eu tenho que trabalhar com madeira só para criar esse espaço repousante, calmo, né? Eu posso usar esse tipo de elemento trazendo um pouco de calor através de tapete, através de outros recursos. Mas uma coisa interessante é que a madeira sempre cria esse calor, né? E, como eu disse, a gente tem uma estética um pouco diferente aqui no Brasil. Aqui eu tenho uma terceira inspiração, que é desse banho jovem e divertido. Eu gosto muito dessa inspiração. A gente também tem aqui uma oportunidade bacana de criação de um espaço a partir de mobiliário e de revestimentos, materiais e revestimentos. Nessa inspiração, a gente está principalmente utilizando materiais e cores inusitadas, desenhos inusitados, muito vidro serigrafado, cores assim inusitadas, né, fora do que normalmente se especifica nesse mercado nosso, principalmente aqui no Brasil, né, e trabalhando muito com essas formas divertidas, formas orgânicas e essas misturas que vocês estão vendo aqui nesses dois exemplos. Aquela imagem ali de cima é de uma empresa espanhola de mobiliário que trabalha muito em parceria com o fabricante da cerâmica. Fora do Brasil existe muito isso, existe esse acordo entre as empresas. É muito interessante. As empresas de cerâmica lançam produtos em parceria com as empresas de mobiliário também. Então, para fazer para criar essa solução, né, por exemplo, da abertura da porta que acompanha a bancada, tem que haver essa parceria, uma coisa que no Brasil a gente ainda não tem. Espero que a gente venha, né, a pensar nessa possibilidade em breve, que as empresas entendam, né, que isso é uma oportunidade de mercado, que a gente possa abordar também essa questão estética para criar essas atmosferas mais divertidas, né, e mais alinhadas até com um novo jeito de morar e de viver o banheiro, né. Aqui um outro exemplo também de uma cerâmica espanhola que faz essa parceria com o fabricante de móveis. Então você tem ali uma bancada que acompanha o desenho da cerâmica, né. Isso faz toda a diferença, né, para o especificador, para o arquiteto, para quem está buscando essa solução, né, isso faz muita diferença, porque você não tem que mandar para a marcenaria para executar, né, já está pronto no mercado. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente nos home centers não tem esse número de oferta de produtos, tanto da cerâmica quanto do mobiliário, e muitos desses projetos, quando são mais ousados, acabam caindo na mão dos marceneiros. Aqui eu tenho o banho técnico e funcional.
que é uma abordagem que eu gosto muito, porque a gente tem visto a evolução dos materiais de revestimento, dos materiais, inclusive para projeto, né, que não estejam prontos aí no mercado, mas que você pode transformar, como as chapas acrílicas, enfim, outros tipos de materiais, que dão essa possibilidade de a gente ter um ambiente muito mais baseado na funcionalidade do que na estética. Tá? Então, existe todo um universo de consumidores que busca uma solução funcional para os banheiros. Aqui, por exemplo, eu peguei alguns exemplos de material também feito com chapa, com superfície sólida, e a ênfase aqui é na funcionalidade expressa, tanto pelas ferragens, quanto pelos materiais, os acabamentos e os componentes tecnológicos. Tá? Então, iluminação, piso, parede, por exemplo, essas bancadas revestidas com vidro, como a gente está vendo ali na foto da direita, né? O que a gente chama de pele de vidro, que é muito comum na Europa e pouco se usa aqui no Brasil. O banheiro é um ambiente que é muito agressivo para o móvel e, enfim, para os componentes todos que estão ali. Você tem uma combinação terrível, né, de calor, né, e umidade absurda, né, e durante um bom tempo. Né, no meu caso, no mínimo 40, né, mas a gente fica muito tempo no banho. Né. Então, por exemplo, as chapas de madeira, elas não são preparadas, né, para suportar essa agressividade. Né? Portanto, outros materiais mais tecnológicos são a melhor opção. Esse tipo de solução que a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas que é absolutamente alinhada com essa história técnico e funcional, né, que são sistemas de mobiliário que também agregam ali a cerâmica. Isso é um produto que existe lá fora, que é muito popular, italiano, é de uma empresa de cerâmica, que oferece esse tipo de, né, solução, que é um móvel, que é um multifunção. Né? Então, aí eu consigo, com o produto pronto, né, trazer essa solução mais técnica, mais voltada para a funcionalidade. Ainda dentro desse tema técnico e funcional, eu gosto muito dessa ideia do vidro, do uso do vidro. Né? Aqui no Brasil a gente não tem empresas ainda produzindo mobiliário de vidro. Tudo é muito feito sob encomenda, eu estava comentando agora na entrada, né? Muito em função das ferragens, que a gente não tem boas ferragens para fazer, ainda não tem essa solução aqui no Brasil, né, para criar esses gabinetes. É tudo muito ainda artesanal. Existem as soluções, mas a gente tem que fazer muito de forma artesanal. De novo, dentro dessa abordagem do técnico funcional, o vidro seria o material, talvez, um dos mais adequados para se colocar no banheiro. Né? Um gabinete de vidro que pode molhar, pode ficar cheio de vapor, depois eu passo um pano, enxugo e acabou, né? Seria uma solução fantástica. E dentro ainda, para fechar esse tema, né, do técnico funcional, fora do Brasil, para quem se interessa por esse mercado de banheiros, como eu disse, tem até algumas publicações internacionais que são muito interessantes, tem na internet hoje, só voltadas para banheiro, para todo esse universo que a gente está vendo aqui, que tem já também acenado para a possibilidade de alguns arquitetos, designers comprarem, ou especificarem no caso, um mobiliário pronto para fazer a composição do ambiente. Então, não necessariamente para fazer parte do gabinete, ou de uma espelheira, ou de um armário fechado de armazenagem. Mas esse tipo de material usado também num móvel que seja a estrela do ambiente, como a gente vê em outras áreas da casa, né, também começa a ser considerado pelos arquitetos lá fora como, enfim, mais um recurso para se colocar dentro de um banheiro. Na verdade, esta inspiração que eu chamei de técnica e funcional é a que tem mais recursos na minha visão, né? Porque tem muito material novo no mercado hoje, tem muita solução que a gente poderia adaptar nos nossos projetos, mesmo não estando à disposição no mercado nacional, e que tem, eu acho que a força desse discurso, né, da funcionalidade num ambiente complicado como é o banheiro. Aí a gente tem o banheiro que eu chamei de forte e expressivo, né? Expressivo no sentido da dramaticidade, né? Onde a gente está principalmente falando aqui de materiais com desenho marcante,
com referências vintage, como a gente vai ver aí, uso de iluminação, superfícies brilhantes, né? Eu crio uma atmosfera mais exuberante, mais expressiva. Então, é muito personalista, né? Tem a ver com aquela primeira ideia de que esse pode ser um espaço de ritual, né, narcisístico, até nesse nível, né, porque tem muita personalidade de quem mora, de quem vive esse banheiro. Tá? Então, aí eu tenho madeiras com desenho muito mais marcante, né, com uma estrutura mais aparente. Essa referência vintage é muito forte dentro dessa inspiração que eu chamei de expressiva, né? Quando você tem um elemento vintage, quando você tem a adaptação de um móvel antigo, você consegue criar essa atmosfera. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito no Brasil, já esse tipo de adaptação, né? Talvez não com essa perspectiva, talvez o arquiteto, muitas vezes, quando desenha, ele quer criar uma atmosfera bacana e tal, mas não tem essa abordagem, talvez esse discurso, né, para vender para o cliente. Olha, eu estou pensando em expressividade e através dos materiais e das cores é que a gente vai conseguir esse resultado. Isso ajuda muito, né? E, finalmente, a sexta inspiração, que é essa do que eu chamei de natural e primitivo, porque essa estética está muito ligada ao que a gente conhece no Brasil como projeto de loft, né? Grandes espaços abertos, tem muito a ver com aquela estética shaker, né? Que é básica, né? Absolutamente primitiva, muito voltada para o natural e que tem muitos produtos hoje no mercado europeu voltados para essa proposta, como essas bancadas feitas também com resina acrílica, com material acrílico, compósitos, enfim, são vários materiais e madeira, né? É o básico do básico. Então, a gente tem aí também uma proposta estética que pode ser valorizada com a especificação, né, de um mobiliário, de revestimentos, de cores, né, que facilite essa leitura para o nosso cliente, né, para o consumidor final, traga, claro, um valor agregado para o projeto. E aqui mais um exemplo dentro desse conceito natural primitivo, que não necessariamente tem que ser aquela coisinha branquinha, basiquinha que a gente viu anteriormente, né? Essa proposta também se encaixa nessa ideia, né, do natural primitivo, onde eu estou trabalhando com, por exemplo, a cor do carvão, né, que é muito grafite, que é muito rústico, né, muito natural também, e que tem a ver com essa abordagem do viver natural, cada vez mais no Brasil a gente assimila. Esse é o último slide. Também tem a ver com essa abordagem, né? Estaria perfeitamente hoje alinhado com uma casa-cor, com uma das mostras de design que a gente tem no Brasil, que busca, né, levar essa mensagem do viver natural, mas voltado absolutamente para esse espaço da casa que é o banheiro, né, que a gente não olha talvez com tanta atenção como outros ambientes da casa, nos projetos, né? E que a gente, a partir de agora, talvez, né, passe a olhar de uma maneira diferente, vendo que é possível imprimir, né, estilos tão diferentes, a partir de inspirações tão diversas, né, para esse ambiente da casa que é cada vez mais, enfim, valorizado e que merece tanta atenção, né, como qualquer outro. E pode ser também um nicho de especialização para os arquitetos e designers.